Bom, a gente vai falar um pouco sobre a domótica e como que ela está aplicada na era da contemporaneidade. A gente vai fazer um entrelaço entre a domótica e também essa era da tecnologia. Então, como que a domótica ela está contribuindo, para acelerar e caracterizar essa era contemporânea? E o que seria a domótica? A domótica ela vai ser um sistema de automação residencial. Ela vai se tratar de uma integração dos serviços com a tecnologia. Ela vai ser facilmente aplicável em construções e também em residências. E a gente vai ver que a domótica, o principal objetivo e finalidade dessa tecnologia na aplicação dessas residências vai ser o processo de automatização das atividades corriqueiras do nosso dia a dia. Isso vai oferecer ao indivíduo que adquire essa tecnologia maior segurança e conforto, comunicação, gerenciamento técnico e proteção. Então, vamos contextualizar um pouco a domótica. A domótica é um processo, uma automação residencial que vem sendo discutida e a ideia dela já foi sendo construída a partir de muito tempo dentro da sociedade. A domótica é uma consequência dos avanços tecnológicos da atualidade, mas a sua ideia, a sua construção enquanto existência, já vem resultando de um processo de cerca de há muito tempo. Isso foi atrelado com a evolução da automação, há cerca de 5 décadas atrás. A gente pode ver essa ideia sendo evoluída, por exemplo, a gente fez uma relação com o desenho Os Jetsons, que trata de uma família futurística. A gente vai ver que esse desenho vai ser lançado em 1962 e os seus episódios vão ser relançados na década de 85. E trata ali de um cotidiano, de a relação dos indivíduos de uma família futurística, com equipamentos super automatizados, com robôs e tudo mais. E a gente vê ali como que é a relação deles com esse processo de automação. E hoje, dentro do século XXI, principalmente agregada à atualidade da nossa rotina, a tecnologia ela vem contribuindo cada vez mais para a gente ter o exemplo de domótica como aplicação nas nossas residências, e de forma que possa automatizar e acelerar e facilitar também a nossa vida cotidiana. A gente vai ver que a ideia de domótica ela vai crescer como consequência do crescimento da ideia de automação. E quando que isso vai acontecer? A gente vai ver que por muito tempo dentro da sociedade o conhecimento ele era objeto principalmente de manipulação da igreja. A gente vai ver que foi através da filosofia que muitas das coisas que eram ditas como verdadeiras eram controladas pela teologia, pela filosofia baseada na teologia. A gente vai ver que a partir da Idade Moderna, com a revolução do pensamento científico, e a introdução da revolução científica, a gente vai ter filósofos como Descartes, por exemplo, que vai estar introduzindo uma filosofia mais contemporânea, uma filosofia voltada para a razão. E a gente vai ter como objeto, então, de estudo para descobrir o que era e questionar o que era ou não verdadeiro dentro da sociedade e para explicar diversos fenômenos, a ciência. E foi a partir daí, então, que a gente tem um espaço da automação. Por quê? A gente vai ter um início, então, na Idade Moderna, o início do questionamento do que era ou não verdadeiro, a partir, então, da explicação dos fenômenos. Então, vamos contextualizar um pouco da evolução da domótica ao longo da história. A gente vai ver que vai ser na década de 90 que vai surgir os primeiros eletrodomésticos. Então, foi nessa época que criaram a máquina de lavar, os refrigeradores, os secadores de roupas, entre outros eletrodomésticos. O que vai ser muito importante a gente frisar é que esses eletrodomésticos estavam muito distantes de serem inteligentes. Mas o que é importante ressaltar é que eles vão ser os primeiros eletrodomésticos que vão depender da utilização da energia elétrica, que vai estar, então, iniciando o contexto da utilização dessa energia elétrica dentro da área domiciliar. O que sugere a domótica, então, e qual que é a sua importância? A gente vai ver que um dos principais objetivos oferecidos pela domótica é
facilidade, né, na nossa residência, principalmente nos processos de tarefas cotidianas. Isso aplicado tanto à nossa residência individual, como ambientes de trabalho e outros setores que a gente pretende desenvolver facilidade nas tarefas. Por quê? Porque a domótica, ela é moldável, ela é uma ciência que molda de acordo com a necessidade do indivíduo. Então, muitas empresas hoje são contratadas para realizar esse tipo de serviço e elas criam e reúnem, né, em um software todas as utilidades, todas as necessidades daquele indivíduo. Então, por que eu falo que talvez a domótica ela seja um reflexo de uma casa do futuro? Porque a domótica ela oferece processos que faz, principalmente, por exemplo, a inclusão de pessoas. Então, pessoas que têm algum tipo de deficiência, elas também podem ter uma casa totalmente acessível, né, através da domótica. Além disso, ela propõe maior economia, então a gente pode, de mesma longa distância, né, realizar comandos para essa casa inteligente, né, toda sistematizada, né, através do software que foi programado para isso, para realizar tarefas que podem auxiliar, por exemplo, a programar uma máquina de lavar, programar uma cafeteira, né, para tal hora, ou ligar e desligar algum equipamento ou uma lâmpada. Tudo isso são processos que de longe, né, a longa distância, podem ser feitos através desse sistema de automação residencial. Isso é muito importante porque isso traz uma comodidade, isso traz uma segurança também, porque, como eu havia dito, né, esse sistema ele pode ser moldado de acordo com a necessidade do indivíduo. Então, é muito legal a proposta da domótica, mas a gente vale lembrar também que não é uma tecnologia hoje acessível a todos os indivíduos, mas como reflexo de uma era tecnológica, a domótica ela se faz presente dentro da sociedade contemporânea. A domótica não apenas reflete tecnologia contemporânea, mas também promove inclusão e acessibilidade, especialmente para pessoas idosas e com alguma deficiência. Num mundo em que a população está cada vez mais envelhecendo e o número de deficientes aumentou, a domótica seria uma ótima solução para que essas pessoas continuassem tendo uma vida normal, continuassem tendo suas atividades diárias. Dessa forma, a domótica incluiria essas pessoas de volta na sociedade, de certa forma. A domótica ela tem várias aplicações hoje em dia. Ela vai desde controlar as luzes até temperatura, por exemplo. Ela pode controlar as luzes, a temperatura, se está tendo algum vazamento de gás, se teve alguma invasão na sua casa. Ela consegue controlar as câmeras da sua casa. E tudo isso ainda tem propriedades mais avançadas, como trocar a cor das suas lâmpadas. Pode também alterar a densidade, tipo, alguém com autismo não gosta de luzes muito fortes. Você consegue abaixar isso, tipo, a luz funcionar em 30% da sua capacidade. E você pode fazer isso tudo por uma Alexa, por exemplo, ou pelo próprio controle de voz do seu celular. Assim você pode executar um comando só falando com o seu objeto e ele executaria, como para trocar a cor da lâmpada e diminuir para 40% da sua força. Isso ajuda muito as pessoas que não podem, tipo, por exemplo, levantar e ficar apertando interruptores, ou quem não tem um acesso ao ar-condicionado e aí tá do lado da Alexa, consegue controlar esse ar-condicionado. Apesar do que foi falado anteriormente e ser demonstrado que a domótica é muito útil, sua tecnologia ainda não foi desenvolvida o suficiente, ainda temos bastante aprimoramentos que podem ser feitos. Assim, melhorando bastante a qualidade de vida ainda, conseguimos melhorar mais ainda. Ainda temos setores como segurança, que dá para melhorar, você vai ter mais praticidade com o desenvolvimento disso e também mais eficiência. E aí, com todas essas coisas aprimoradas, teríamos mais conforto do usuário.
que ainda não disponibiliza isso é porque os produtos são muito caros. Então acaba que não tem um investimento tão grande de empresas nessa área para pesquisa, por conta de não ser algo acessível a todos. É uma classe mais A ali, mais elitizada. Você já deve conhecer o NS-Panel da Sonoff, mas você já viu esse tipo de automação? Eu vou acionar o meu sofá movimentar através do NS-Panel. Vou clicar aqui no S2 e o sofá do meio vai abrir. Vejam só. Show de bola, né, pessoal? Isso é automação residencial. Alexa, ligar luz jantar. Tudo bem, Alexa, ligar LED espelho. tudo bem, Alexa, ligar ar. tudo bem, Alexa, ar 18 graus. o ar-condicionado está definido para 18. Alexa, ligar TV. Tudo bem,